digita, não tem problema. A gente bota o mesmo título lá do Insta. Botei aqui. Boa noite, doutor Edgar. Boa noite, Raquel. Como vai? Tudo bem? Bom te ver novamente. Bem-vindo. Então, hoje a live vai ser muito interessante. Nós vamos falar da parte oral, né? Boca, dente, e o que isso tem a ver com os hormônios, com a menopausa. E antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho quem é o convidado dessa noite, doutor Edgar Navarro. É Cunha, né? Cunha. Edgar Navarro Cunha, exato. Isso. Ele fez odontologia na UFRJ em 1984. Ele fez pós em prótese e dor orofacial e DTM. O que é DTM? É distúrbio temporomandibular. A pessoa que fica com aquele barulhinho, cact, cact, é isso? Eu tenho isso. Então, ó, você já vai poder me ajudar. O que será que é isso, né? Interessante. Pós em modulação. Tá. Pós em modulação hormonal nano. O que é nano? Nano de nanotecnologia. A gente usa a suplementação hormonal baseado numa via transdérmica de entrega. Então, são partículas muito pequenas, da ordem de 10 a menos 9 de tamanho. Sim, então, ela permite essa perfusão através da epiderme, todas as camadas da pele. Em uma hora, a gente tem quase 100% do nutracêutico dentro da corrente sanguínea. Aí pode ser testosterona, progesterona, vitamina D. Nanotecnologia. Major dentista da aeronáutica, pesquisador alimentar, músico ambientalista, pai da Carol e da Bruna, 2 nomes lindos. E eu estou sabendo também que você faz triatlon. Sim, já faço alguns anos, quase 30 anos praticando triatlon. Quantos anos? Quase 30 anos, eu comecei em 1990. Que legal! A gente vai ter que fazer uma live sobre esportes. Vamos combinar. Vai ser muito bom. Essa é uma coisa interessante, que diz que o esporte, esse esporte repetitivo, aeróbico, de corrida, de ciclismo, natação, que é o triatlo, né? São 3 esportes num só, provocaria lesões irreversíveis na estrutura osteoarticular, em função do impacto, em função do movimento repetitivo da corrida. E, no entanto, não é isso que aconteceu comigo. Eu tenho mais de 30 anos de triatlo, praticando várias competições realizadas, campeão brasileiro, 3 anos seguidos, campeão potiguar, campeão potiguense. E, no entanto, eu não tenho nenhuma lesão de articulação, de desgaste, condromalácia, necrose articular, não tenho nada disso. Fiz uma ressonância magnética. Mas será que você é exceção? Eu acho que não. Eu acho assim, a atividade física ela é inflamatória, ela produz uma inflamação, mas a inflamação passageira, ela não fica, não é essa inflamação crônica que a gente vê aí, né? É uma inflamação você dorme ao reparo, ao ganho, e esse treino rotineiro, né, com certa rotina e disciplina, produz esse resultado, de articulações mais fortes, ossos mais densos, com densidade mineral óssea otimizada, e não tem essa destruição, entendeu? Foi o que eu vi do médico lá atrás, quando eu tive dor no joelho, início de condromalácia, grau 1, fui diagnosticado, você vai ter que parar de treinar, senão você não terá joelhos para andar na sua velhice. E hoje que eu vejo que ele não tinha razão, ainda bem que ele estava errado. A gente vai ter que fazer uma live sobre esse assunto. Lá no seu Instagram, combinado? Gente, vocês estão combinados. Está combinado com todo mundo. Então, vocês vêm aí, acompanha, para vocês saberem quando a gente vai fazer essa live lá no Instagram do Dr. Edgar Navarro.
que vai ser muito... O assunto é tão bom que dá até vontade de continuar, né? Mas o tema de hoje é outro, né? O tema de hoje é menopausa. Menopausa. Então, nós vamos começar perguntando o que é menopausa. Menopausa, como o nome diz, né? Uma pausa naquele ciclo mensal, que é o normal na mulher, mostrando para a mulher que ela não poderá ser mais mãe, ela não poderá mais reproduzir. Porém, junto com essa menopausa, você tem um decréscimo hormonal. E aí é que está o problema. A mulher, depois de uma certa idade, não pode mais ser mãe, mas pode continuar sendo mulher e feliz e saudável. Deu um probleminha aqui, desculpa. Pode Sim. falar. Então, assim, a menopausa ela pode ser evitada? Não, porque as mulheres já nascem, quer dizer, aos 14 anos, 13, na época da primeira menstruação, a menarca, os óvulos já são todos produzidos, né? Já estão todos ali nos ovários. Ora um ovário direito, ora o ovário esquerdo, fornece um óvulo. E esse processo acontece durante toda a vida fértil da mulher, que vai até, em média 45, 50 anos de idade. Quando essa pausa acontece, acabaram seus óvulos. A mulher não pode mais ser mãe nem reproduzir, mas ela pode continuar vivendo uma vida saudável, feliz. Ocorre que essa perda de hormônios traz muito problema para a mulher. É uma coisa que só acontece com a mulher, porque a gente tem uma diminuição dos hormônios, mas a gente não tem uma chamada andropausa. Existe uma diminuição, que é o hipogonadismo, hipobaixo, gonadismo, função das gônadas, que produz os hormônios. Então, há uma diminuição, mas a mulher é uma pausa completa. Progesterona, estradiol, estriol, estrona, todos esses hormônios vão lá para o chão. Então, ficam muito baixos. O que a gente pode fazer, vamos dizer, eu queria só mostrar aqui rapidamente, eu anotei alguns estudos, são 7 estudos a respeito de menopausa e manifestações orais, que a ideia é a gente relacionar com os problemas da boca, né, nessa live. Perda de osso alveolar aumenta na menopausa. Osso alveolar é o osso que segura o dente, que segura a raiz do dente. Perdendo osso alveolar, automaticamente você está perdendo o dente. É só uma questão de tempo se esse processo continuar e não for interrompido. Periodontite... Eu tenho essa perda óssea, porque eu já estou na menopausa, não fiz reposição, é isso, com o bioidente? Exatamente. A diminuição dos hormônios, a diminuição da taxa de hormonal sérica no sangue, ela aumenta a perda óssea alveolar. Outro resultado do estudo, aumenta a periodontite progressiva, a menopausa. A taxa de perda óssea após a menopausa é de 1% ao ano. Quer dizer, vai perdendo 1% ao ano. Em 20 anos de menopausa, você tem 20% menos osso no corpo. Risco de perda de dente aumenta 4 vezes. Porque a periodontite destrói o osso alveolar, que é o osso que sustenta a raiz, o dente. Se você perde esse osso, a tendência é você perder o dente. Então, está aqui, ó, aumenta em 4 vezes. Mulheres de reposição hormonal, com reposição hormonal, tiveram menos inflamação gengival, menos perda de inserção epitelial e menor profundidade de bolsas. A bolsa periodontal é como o nome diz, é uma bolsa que se forma conforme vai destruindo o osso. A gengiva não retrai na mesma velocidade, então forma aquele espaço entre o osso reabsorvido e a crista gengival. Ali se acumulam alimentos, restos de polissacarídeos, saliva, isso aí forma a chamada bolsa periodontal. É o que fica embaixo da gengiva? A bolsa periodontal fica embaixo da gengiva em função de uma reabsorção da crista óssea. O osso reabsorve, forma-se aquele espaço. Esse sulco, na verdade, a diferença entre o rebordo ósseo e o rebordo gengival varia entre 1,5 e 2 milímetros de profundidade, que é uma profundidade normal de sulco. Ocorre que na periodontite você tem um aumento dessa profundidade. Então, nos testes dos estudos, eles fazem isso, medindo a profundidade da bolsa nos pacientes. Então, o estudo mostraram aqui, mulheres que estavam fazendo reposição, a profundidade da bolsa era menor que mulheres que não faziam reposição. Agora, doutor, explica o que é periodontite, para quem não sabe. Como não diz, periférico.
Periodontite. Então, é o tecido periodonto, vamos falar, a inflamação do periodonto. Então, é o tecido que está em volta da raiz do dente, que dá sustentação a esse dente. É o osso, ligamento e gengiva. Você tem essa estrutura, chama-se periodontal, que fica em volta do dente e faz a sustentação dele. Esse tecido, se inflamado, causa periodontite, né? Essa periodontite é maior em pacientes, em pessoas, mulheres na menopausa. Tem estudo mostrando. E dá sangramento, né? Com certeza. Sangramento, mau hálito. O dente vai perdendo a estabilidade dele, ganha mobilidade, ganha uma certa mobilidade. Ele está perdendo o osso, né? Está perdendo o osso de sustentação. Mas a boa notícia é que os estrogênios preservam massa óssea mandibular e atenuam a doença periodontal na pós-menopausa. Outro estudo, em mulheres tratadas com estrogênio, estradiol, estriol, o número de dentes perdidos foi menor que em homens da mesma faixa etária. É assim, o que a gente vê na clínica diária é que mulheres têm mais saúde periodontal que os homens. E por que perde no final né? A gente vê as mulheres com menos dente do que os homens. Por conta dessa perda acentuada hormonal, por essa queda hormonal acentuada. Então, homens têm mais doença periodontal antes, na faixa etária até 45, 50 anos, comparado com mulher. Após essa perda de dente e doença periodontal, incidência de doença é maior na mulher não tratada, claro, não sem reposição hormonal, porque ela repondo, ela tem mais dente, tem o número de dentes perdidos foi menor em homens do que em homens da mesma faixa etária. Quer dizer, se você suplementa esses hormônios, a gente não tem que necessariamente sofrer dessas doenças. Essa condição de diminuição hormonal durante a velhice é pior na mulher do que no homem. Claro que o homem também sofre. Então, assim, o que a gente recomenda é que mulheres que estão ali na perimenopausa, perto de começar a sentir os sintomas da menopausa, boca seca, xerostomia, a ardência bucal, a própria gengivite, uma alteração no paladar, tudo isso aí são manifestações orais da mulher que já está entrando na menopausa. É alteração paladar. Até no paladar. Então, o que a gente tem na odontologia? A gente prescreve saliva artificial. Existe saliva artificial, um spray, que a pessoa tem que usar com aquilo ali de 10 em 10, 15 minutos, dar uma borrifada para umidificar a boca. Então, na verdade, se a gente repousa os hormônios que estão faltantes, a gente resolve esse problema. E que na Estradiol, testosterona, vitamina D. Então, a ideia é essa, para que a mulher aos 45 anos já comece a fazer, mesmo com saúde, teoricamente, ela pode começar a fazer essa medição dos hormônios, né? E verificar que eles estão baixos. Aí ela vai ver um hormônio dela, por exemplo, a testosterona, entre 20 e 80, mas o valor dela está em 35. 35 está perto de 20, não está? Está lá embaixo. Mas um médico convencional vai pegar aquele exame e vai olha, seu exame está normal, está dentro da faixa de normalidade. Mas ela está lá, cansada, sem energia, não dorme bem, sem libido, falha na memória, boca seca, cabelo seco, unha quebradiça. Dá Então, dor de cabeça? Dor de cabeça? Tem alguma correlação? Olha, a dor de cabeça pode existir, mas a cefaleia é tão multifatorial, né? A gente teria que... Verdade. Então, assim, você acha que... Isso. Quer continuar? Não. Sim, você acha... Pode perguntar. Você acha que a menopausa ela pode ser evitada? A gente pode postergar um pouquinho? Pois é, o que você pode fazer, o que pode ser feito, não é continuar sendo fértil durante a terceira idade. Claro que não, porque você não tem mais óvulos. Mas você não precisa necessariamente sofrer com as consequências dessa diminuição hormonal. É isso que a gente propõe. As mulheres passem a medir os seus hormônios, façam exames com frequência, procurem médicos funcionais, médicos que busquem a função, o retorno da função
do organismo, do órgão. É porque a gente não pode tratar individualmente, né? A gente não pode tratar o fígado, a gente não pode tratar os hormônios sexuais, da tireoide, do coração, não, é holístico. As pessoas são inteiras, a gente precisa ver como um todo, né? Porque se a gente quer tratar uma fadiga, né? Aí a pessoa vai fazer os exames, a gente vê que não está dormindo bem, que não consegue obedecer o ciclo circadiano, né? E aí a gente vai ver a parte das adrenais estão boas, vamos ver as hormonais, a parte sexual, aí a gente vai ver que progesterona, testosterona livre total, estrona, estradiol, etc., está baixo, está alterado, então não adianta fazer as outras terapias, trabalhar, né? As outras partes, se eu sei que a parte hormonal, a parte dos hormônios sexuais estão alterados. Então, a gente tem que ver a pessoa realmente como um todo. Você quer ver uma coisa, o que acontece também na menopausa, em função dessa queda hormonal, é uma queda muito abrupta, a mulher desenvolve rapidamente osteoporose, osteopenia, e, na sequência, osteoporose. Osteopenia já é uma densidade, já acusa uma densidade óssea mineral reduzida. É possível fazer esse exame através de exames de densitometria óssea. Mas nós, dentistas, a gente consegue fazer já o diagnóstico de osteoporose, osteopenia, através do raio-x panorâmico, que é um raio-x da nossa clínica diária. A gente consegue identificar a reabsorção, a espessura da cortical óssea, porque o osso se perde, o osso medular, mas a cortical também vai sendo perdida, ela vai sendo diminuída. Você vê falhas, você não vê aquela linha cortical definida, você vê falhas, que já é o fenômeno de osteoclasia, né, acontecendo, que é nosso osso, ele não é 100% denso, né? A gente tem uma fisiologia entre desgaste e formação de osso, entre osteoclasia e osteoblastia. Então, o que ocorre é que a deficiência desses hormônios aumenta a osteoclasia, estimula os osteoclastos, né? Por exemplo, calcitona. Então, você vai perdendo o osso, vai perdendo densidade óssea. Esse osso vai ficando cada vez mais poroso, mais fraco de fraturar, e aí é comum a gente ver em pessoas na terceira idade cair no banheiro, fraturar um colo de fêmur facilmente. Quando... E, doutor, a gente, sem contar que, além das pessoas não verificarem, tanto homens quanto mulheres, né? Não verificarem a questão de como é que estão os hormônios, né? Eu não falo nem só sexuais, eu falo hormônios no geral. Né? Além deles não verificarem, no caso aqui, são sexuais, né? Porque a gente está falando da menopausa, mas sem contar que a maioria das pessoas estão com os níveis de vitamina D baixos no sangue. E acham que 20, 24, 25, 30, 40 nanogramas por decilitro de vitamina D no sangue é o suficiente. A gente sabe que não. A gente sabe que agora com o Covid, o ideal, até para você tomar uma vacina, se você for tomar, é que esteja acima de 100 nanogramas por decilitro. Então, a gente já tem o nível baixíssimo de vitamina D, aí a gente vai ver, não tem quase cálcio nenhum, e os hormônios estão todos alterados. Então, realmente tem que fazer um levantamento para ver como é que está. Agora, a minha pergunta é, então, eu não preciso fazer, de repente, um exame de densitometria óssea. Eu posso só fazer o panorama da minha boca, porque eu já vou ver se eu estou com osteopenia ou já estou com osteoporose, certo? Já tem uma visão de todos os dentes na boca, né? Como é que estão, né? Posicionamento. A radiografia panorâmica é muito boa, excelente. Quer dizer, ele ainda tem essa vantagem da gente já, olha, o osso aqui está apresentando. Aí você quer confirmar isso? Vamos fazer uma densitometria óssea que a gente vê exatamente onde está a sua densidade óssea mineral, se ela está dentro da normalidade ou se está abaixo. Então, é uma doença, a osteoporose é uma doença silenciosa. Ela vai acontecendo sem você perceber. Olha aqui, ó, 2/3 da população idosa no Brasil, acima de 60 anos de idade, sofrem de osteoporose. E 40% a 70% dos casos são diagnosticados após fratura. Ela é silenciosa, você consegue só descobrir depois que fratura, depois que acontece o problema.
A não ser que a Então, pessoa esteja fazendo um acompanhamento, faça exames e aí vê como é que tá, né? Senão, realmente não consegue saber. exatamente. Então, um dentista treinado, ele consegue fazer, então, esse diagnóstico de osteoporose. E a osteoporose, que acontece aqui na mandíbula, acontece nos ossos do corpo inteiro. Esse fenômeno da osteoporose, ela acontece nos ossos todos do corpo. Então, tem gente que questiona, não, é só colo de fêmur, coluna lombar. Não, já tem estudo mostrando que o índice de reabsorção, essa osteoclasia acontece de forma generalizada. Mas a gente pode alterar isso. A gente pode ser velhinho e saudável. A indústria está aí para mostrar que a gente não pode envelhecer com saúde. A gente tem que envelhecer com uma caixinha de remédios. Uma caixinha de remédios, pelo menos 6. É normal você ter hipertensão, você desenvolver um pré-diabetes, é uma resistência insulínica, já é normal, né? Ah, tá com que idade? Ah, é normal, gente, é só tomar esse remedinho aqui. Então, a maioria das pessoas que são idosas já tomam remédio, infelizmente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que é da minha área, eu quero saber a sua opinião. Sim. A pessoa que tem bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares, come saudavelmente. 2 perguntas. Tem como diminuir a questão da menopausa, de quando ela vai aparecer, ou não tem nada a ver? E se diminui os efeitos daqueles calorões, né? A língua mais seca, sem libido, secura vaginal. Infelizmente. Você acha que tem algum alimento que possa fazer isso? Porque o pessoal, todo mundo fica me pedindo soja. Eu falo, gente, soja para quê? Para destruir teu biofilme intestinal, né? Para abrir as junções dos enterócitos lá no intestino, né? Exato. Boa noite, Darlene. Bom você aqui conosco. Pode falar. Não, soja definitivamente não é um bom alimento, né? Ela talvez fermentada, né? Tofu, tempê, talvez seja um bom alimento, mas não. Realmente, a boa alimentação, ela não consegue retardar e nem tampouco evitar esse decréscimo hormonal, né? Porque o hormônio não tem nada a ver. Não tem, você pode ter uma boa alimentação, sim, tem alimentos que aumentam a testosterona, óxido nítrico, sim, tem. Mas a queda é tão grande porque você não tem, é uma pausa, né? Como o nome diz, é uma pausa, vai ter que parar, porque não tem mais óvulos para continuar aquele ciclo. A gente tem que entender, esse ciclo feminino não pode ser jamais omitido e que a pílula anticoncepcional é um grande erro na saúde, tem causando uma tragédia na saúde feminina. É um perigo, eu sempre aviso. Então, ela é responsável por causar osteoporose e acelerar esse processo. Então, você imagina, então, as manifestações na boca, ficam tudo potencializadas, né? O ciclo menstrual feminino, ela funciona assim, o estradiol impera na primeira fase, né? A pré-ovulatória. Depois, no meio dessa fase, há uma queda desse estradiol. Essa queda estimula o aumento do LH e o FSH, que estimula o aumento da testosterona. Então, exatamente no 14º dia, há um pico de testosterona, onde esse óvulo é solto, liberado, e após a ovulação vem a progesterona, o estradiol fica bem baixo, e a progesterona, então, que é a que vai fazer o trabalho de formar o endométrio, né? Forrar aquelas várias camadas para receber um feto fecundado. Ocorre que não fecundou, vem a menstruação. Então, é aconselhável que a gente tente repetir o ciclo menstrual feminino, sabe? Aumentando o estradiol na primeira fase, um pico de testosterona no meio dela, que seria para ovular, diminuindo o estradiol na segunda fase, aumentando a progesterona. É possível a gente fazer uma modulação dessa forma. Mesmo pessoas estando menopausadas? Não, isso durante ainda com ciclos, né? Que a ideia... Tá. Você já tem aí uma quantidade X de óvulos que tem que ser liberada. Acontece que a pílula pode causar essa menopausa química, né? Antes do prazo, antes do tempo. Está falando da... Entendi. Os óvulos que estão aí dentro dos ovários, o que vai acontecer com eles? Parou de menstruar, eles pararam de fazer, né, o processo de
libera o óvulo. Então, a gente questiona isso, a gente busca o retorno à função normal, que é restabelecer os ciclos, e nada melhor do que repetir o que a natureza faz. A gente já sabe como é que acontece isso. Estradiol na primeira fase, um pico dele, depois o testosterona na ovulação, e na segunda fase a progesterona. Se a gente fizer isso, eu acho que as pessoas, por exemplo, que estão com essa menopausa química antiprecoce, a gente pode conseguir, talvez... Eu tenho pacientes com 55 anos de idade que voltaram a menstruar. E a gente tem 2 a 3 anos fazendo a modulação, já estavam há anos sem menstruar. E aí voltaram a menstruar. Pô, se menstruou é porque ainda tinha alguma coisa lá. Não convém liberar tudo isso? Ovário policístico, o que é? Então, quanto mais a gente se aproximar do natural, voltar aos ciclos, voltar a respeitar o ciclo, como você falou, o ciclo circadiano, né? A gente tem que respeitar ciclos. A gente vai ter saúde. Então, eu convoco as mulheres na perimenopausa, univos, mulheres na perimenopausa. Existe solução, existe vida após a menopausa. É possível ser feliz, ter uma vida sexual ativa, dormir bem, memória, cognição mental. Sim. A gente tem que procurar qualidade de vida, né, gente? Então, olha só, quando a pessoa já está na menopausa, né, há 5 anos, há 10 anos, o que a gente está falando assim, não deixe passar mais tempo. Se você está com aqueles calorões, com todas as consequências, todas as sequelas, tudo que você sente de uma pessoa menopausada, você pode estar 10 anos, 20 anos, então você vai continuar sentindo porque você não está fazendo uma modulação hormonal com hormônios bioidênticos. A gente não está falando de hormônio sintético, né, que ele está falando ali, que é da urina de equina, que aí tem 30 metabólicos que o nosso corpo não reconhece como nosso. E aí prejudica muita gente. Então, tem que fazer uma modulação hormonal com bioidêntico. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. O ideal é que essa testosterona que a gente está usando seja transdérmica e não oral, não é? Não, exatamente. Por quê? A transdérmica, como eu falei, essa transdérmica com nanotecnologia, chamadas nanopartículas, você consegue entregar esse hormônio, em 1 hora ela perfunde a pele e cai na corrente sanguínea. Ao contrário, se você toma via oral, vai ter a passagem hepática, né? Tudo que cai na boca, estômago, intestino, e não vai diretamente para o sangue, cai no sistema que recebe todo esse e vai para o fígado. Do fígado é metabolizado, boa parte é perdida por causa dessa metabolização hepática. Então, você perde alguns gramas ali, aí você pode estar em subdose, e acaba, poxa, não está subindo a testosterona porque a via oral. Mas é melhor que não fazer nada, né? É melhor que deixar as coisas acontecerem naturalmente. Só pode fazer via oral, mas o ideal é usar a via transdérmica. Vitamina D, por exemplo, a gente pode usar via sublingual, gotas sublinguais, né? E a vitamina D é um hormônio, não é vitamina. O colecalciferol, um álcool, tá? É um hormônio. E ela pode ser feita sublingual. A testosterona não, mas também tem vitamina D transdérmica. Então, a gente tem vários casos nos grupos que eu participo. Nós somos mais de 300 ex-alunos do Marco Botelho, onde a gente tem vários casos relatados de cura, de solução de endometriose, ovário policístico, de cura com progesterona, né? De solução de caso, os próprios alunos, né, se modulando. E, ao contrário, não tem caso de câncer, não tem só caso de saúde, de resolução de problemas. É outra vida, Raquel, é outra vida. A pessoa tem que fazer um teste, ela tem que... Agora, não é a panaceia. A gente sabe que a modulação hormonal resolve muita coisa, mas se você tiver uma insulina alta, um cortisol alto fora de hora, à noite, por exemplo, uma insulina alta ao longo de manhã, então tem um problema metabólico instalado que merece atenção e tem que ser corrigido paralelamente. Então, é um conjunto de atitudes que vai trazer esse bem-estar, essa saúde. O que ele está falando, gente, é o seguinte:
Se você tiver com a testosterona baixa, mas se você tiver com a insulina alta, né? Acima, quando a gente faz assim, insulina em jejum, o máximo 5. Se tiver alta, vai atrapalhar para que essa testosterona haja dentro do seu corpo. Então, isso que ele está falando, fazer um trabalho em conjunto para que a gente tenha todos os nossos, né, os marcadores estejam bons para que ela consiga operar dentro do que ela foi estabelecida, né, para a gente não atrapalhar. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Progesterona, estradiol, também é transdérmico ou pode ser via oral? Também transdérmico. Progesterona e estradiol e estriol. E estriol, tudo transdérmico. A mulher menopausada faz esse protocolo. É testosterona, a progesterona, o estradiol e o estriol. Com isso, você tem essa solução de problemas de calor, né? É muito importante, não só insulina, mas observar também tireoide, né? A tireoide, no metabolismo ósseo, ela é importante, porque produz calcitonina, um hormônio que inibe os osteoclastos, né? Aumenta a atividade de osteoblasto, que é formadora de osso. O nome já diz calcitonina, dá o tônus do cálcio no osso. Trabalha em contraposição com o paratormônio, que é um hormônio da paratireoide, vulgarmente chamado, conhecido como ladrão de cálcio. Mas ele não é ladrão, ele é um ladrão legal, porque ele rouba cálcio quando a situação está perigosa. Por exemplo, o pH sanguíneo não pode se alterar muito e variar do seu pH normal, que é 7,4, 7,3, ligeiramente alcalino. Esse é o pH normal do sangue. Uma alimentação inflamatória com muito açúcar, farinha, ela acaba acidificando o pH. Ele cai para 7, 7,1. E quem é que faz esse trabalho? É percebido, então, essa acidez, o paratormônio entra em ação, destrói o osso, aumenta a osteoclasia, os osteoclastos, esse cálcio cai na corrente sanguínea, como é cálcio mais, ele vai fazer o equilíbrio eletrolítico, o equilíbrio ácido-básico, perdão, do sangue, restabelecendo o pH normal do sangue. Então, a gente tem entendeu? Porque o sangue, o pH do sangue, é mais importante do que a densidade óssea mineral. Diz que essa doença é uma silenciosa. Deu problema, vai tirando cálcio, quando você vê. Então, a tireoide tem que estar trabalhando bonitinho, regulada. E hoje em dia, doutor, eu pego muitos exames que os médicos pedem, TSH, T4 livre. Cadê o resto? Cadê o T3 livre, T3 reverso, tireoglobulina? Cadê o resto? Não tem. Então, fica muito mais difícil a gente diagnosticar, né? E eles acham que TSH e T3 livre é o suficiente para diagnóstico, para a gente fechar diagnóstico de tireoide. Não, quanto mais exames você tiver, melhor, que você consegue ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Então, é importante que a tireoide volte a funcionar normal. Mas para ela funcionar normal, né, para regular tem uma série de coisas que a gente tem que considerar, né? Por exemplo, o suco verde de manhã, para quem tem hipotireoidismo, não é legal. As substâncias goitrogênicas vão acabar atrapalhando mais ainda essa tireoide. As bráxicas, né, elas não são nem todas verdes, mas tem o repolho, aquele clarinho, tem couve de Bruxelas, tem a couve-flor. Então, isso tudo é do grupo das bráxicas. E quem tem problema de tireoide, piora mais ainda. Então, a pessoa, eu falo, né? Tomar suco de aquele couve, né? Crua, limão, todo dia de manhã, você não deve fazer isso. Nem se você não tiver problema de tireoide, porque você pode acabar desenvolvendo também. Então, exatamente. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que saber. A informação liberta, ajuda muita gente, né, a fazer o que é certo. Então, a pílula anticoncepcional, nem pensar, né? Não tem como equilibrar um ciclo, fazer equilíbrio hormonal uma pessoa tomando pílula anticoncepcional. Então, a orientação é interromper. Tampouco colocar DIU. Eu ia falar sobre o DIU. O DIU, tem o DIU que ele vai liberando hormônio e tem o DIU que não libera hormônio.
pode ser usado esse DIU que não libera hormônio? Como é que é isso? Qual é o DIU que não libera hormônio? Eu não conheço. Todos Não? eles. Ah, eu Não, tem o DIU de pesquisei. cobre. Tipo, o DIU de cobre tem uma ação diferente, mas um grande problema essa coisa dos anticoncepcionais. A gente tem estudo relatando câncer de mama, osteoporose. Então, uma tragédia na saúde da mulher. A mulher tem que abrir o olho, sabe? Ela tem que parar, tentar interromper esse ciclo, vivenciar os ciclos menstruais. O melhor contraceptivo, então, é a vasectomia? Tirar isso da mulher e jogar para o homem? A gente tem poucos corajosos. Pode ser. Agora, você pode ter controle, né? Tem homens que controlam, né, a ejaculação. Põe um risco? Tem, mas tem homens que controlam, sabe exatamente quando o momento. Então, existe também um preservativo feminino, não sei se você conhece, já teve experiência. Eu acho que é uma coisa que também pode funcionar bem, além do preservativo masculino, né, que talvez alguns homens não gostem de usar, mas tem o feminino, que é diferente, em vez de ser nele, é nela. Eu acho melhor fazer logo vasectomia no homem, que fica mais fácil para todo mundo, porque a mulher sempre é que sofre mais. Ela já tem um ciclo menstrual dela que não é coisa boa de se sentir todo mês. Aí engravida, fica 9... Eu amei, né? Ficar 9 meses carregando aquele peso, para mim foi a melhor coisa do mundo. Me achava linda de morrer com aquele barrigão. Eu amei. Mas assim, já passa por tanta coisa, vocês podiam também passar por alguma coisa. A gente já tem a menopausa que acaba com tudo. A gente tem que fazer reposição. Vocês têm que sofrer de alguma forma. A mulher, realmente, eu reconheço, veio ao mundo para sofrer mais do que o homem. É verdade. Mas tem essas compensações. Eu acho que tem. É verdade, com certeza. Oi, Cris. Tudo bem? Bem-vinda, amor. Estou falando aqui com a Cris Cimbalista. Então, vamos lá. O que a gente... Oi, pode falar. O problema é que esse sofrimento todo ele pode ser atenuado, entende? Ele pode ser atenuado, ele pode ser diminuído, controlado. Basta repor os hormônios, mexer um pouquinho na alimentação, né? Cuidar mais da tireoide, vir aí evitar aquilo porque, assim, o que eu falo para as pessoas, né? Você tá com um problema na tireoide, não é falar assim, você está tendo uma alteraçãozinha, o T4 não está revertendo a T3. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar. O que é o acompanhar? Vai para casa daqui a alguns meses, você volta, vamos ver como é que tá. Aí já está com hipotiroidismo, hipertiroidismo, já está tudo. O que a gente faz, né? O que é o funcional? O que nós fazemos, né? A gente está vendo que está tendo uma alteração na tireoide, a gente sabe que tireoide precisa de alguns elementos. Então, a gente vai ver como é que está o ferro, a pessoa está com anemia ou não está. A pessoa está com zinco, a pessoa está com magnésio, está com selênio, está com selênio bom, come aí 3 castanhas do Pará por dia. Eu posso comer 20? Não, não pode, porque o excesso de selênio também atrapalha a tireoide. Então, a gente tem que ver quais são os nutrientes que... Tá, e ver como é que está na pessoa. Eu vou fazer uma anamnese, perguntar, para saber se a pessoa come ou não, que está com deficiência. Sabe uma coisa que, assim, impressionante, que 100% dos meus pacientes, no exame que eu peço, o manganês está sempre no pó. 0, mas no pó, está no pó. E a tireoide precisa de manganês. Um mineral raro. A gente precisa fazer uma suplementação para poder tratar a tireoide. Gente, é tudo interligado. É holístico mesmo. A gente tem que olhar o paciente num todo, né, para poder tratar. Não é? Exatamente. Aí eu falo também do zinco, né, que é importante para a tireoide, juntamente com o iodo, né? O iodo, gente. Em excesso pode dar problema, causar hipotireoidismo. Mas a quantidade ideal de fazer nos ciclos dele resolve muita coisa. Agora, um detalhe. Às vezes a tireoide, na tireoide, apenas 20% do T4 é convertido em T3. Sabe onde é mais convertido? 60% do T3 no fígado. Então, às vezes, você tem um problema hepático causando hipotireoidismo, né? Então, isso é importante você pedir exames, não somente de tireoide, vai ver TGO, TGP, gama-GT,
as bilirrubinas, como é que estão, né? Se estão dentro do normal, direta, indireta, total. Então, tendo esse conhecimento, a gente consegue identificar o problema, né? Por que está acontecendo agora? Tem o flúor, o onipresente flúor, né? Que está em tudo que a gente come, na água, nos vegetais. E o flúor calcifica, né? A tireoide, atrapalha, também compete com o iodo na hora de formação do T3 e do Foi muito T4. bom você falar isso, porque você é o primeiro dentista que eu conheço que fala do flúor. Porque Falo mal do todos flúor. Hã? Falo mal, Quê? porque a maioria fala bem do flúor, né? E o flúor Fala que, e quando a gente fala assim, não quero fazer aquela limpeza e botar flúor, quê? Mas olha, vem a secretária, vem a dentista, vem mais não sei o quê, todo mundo em cima, achando um absurdo você não fazer isso. E você tem, não, mas eu não quero aquela pressão psicológica, né? E aí eu estava ouvindo um profissional falando que é o seguinte: se você come muito açúcar, você até usa flúor, mas usa assim, é uma quantidade muito pequenininha de pasta de dente na escova. Agora, se você nem usa, não precisa nem colocar flúor. E depende do estado do Brasil, a água vem com mais flúor. Lá mais para o sul vem mais flúor e mais para cá. Eu sou do Rio de Janeiro, aí já não vem com tanto flúor. Então depende também do estado do Brasil onde você mora. Essa adição de flúor, ela é uma lei federal. A Anvisa obriga a um ppm, uma parte por milhão, quer dizer, 1 litro de flúor para 1 milhão de litros de água. E você sabia que os bebedores são proibidos colocar algum aparelho para retirada do flúor? É proibido. É proibido. Eu pesquisei bebedouros, né, para as pessoas beberem uma água mais saudável, estou fazendo pesquisa, e eu conversei com vários fabricantes, eles falaram, não, é proibido, não pode ter bebedor que retire totalmente o flúor. A gente é multado. Aí você vai ver o flúor, ele vem junto com os nitratos, os fosfatos, então a indústria de fertilizantes tira da terra e, através de reações químicas com calor, consegue separar o flúor desses nitratos, dos fosfatos, e o flúor não sabia o que fazer. Aí foi uma história no médico alemão que resolveu, um médico alemão resolveu fazer um estudo com ratos, deu flúor para os ratos ficaram com os dentes mais resistentes, mais duros, não sei como é que ele comprovou isso, e aí começaram a divulgar essa ideia de que flúor é bom para cárie. E as empresas que eram inimigas da natureza, poluidoras, viraram amigas da saúde, porque passaram a fornecer flúor para toda a população, a sociedade do mundo inteiro, com exceção de 5 países: Áustria, Alemanha não, Suécia, Dinamarca e esses países lá eles tem 5 países que não fluoretam as águas, né? Aí eu fui pesquisar. Será que a cárie nesse país é mais alta por conta disso? Será que justifica botar flúor na água para evitar um problema dentário? Então era de se esperar que nesse país que não fluoretam as águas, que as águas que tenham um índice de cárie maior. E não tem. No gráfico entre todos os países do mundo, a linha é uma descendente. Elas vêm caindo em função da diminuição da ingestão de açúcar. O mundo está comendo menos açúcar hoje do que comia alguns anos atrás, em função da informação para a escovação dentária, que é cada vez maior, né? Informação, inclusive, por conta da própria internet, e os selantes dentários. A gente tem o pediatra, o odontopediatra tem uma técnica de usar uma broca esférica bem pequenininha e avivar os sulcos dos molares, que é onde a cárie inicia, e com isso colocar um selante. Então, você elimina aquele sulco super profundo, onde a célula da escova não penetra para fazer a higienização, mas onde a cárie começa. Ao aliviar esses sulcos e colocar esse selante, você diminui a incidência de cárie em criança. E o fio dental penetra nessas bolsas? Então, isso aí é altamente. Quem? O fio dental, ele penetra nessas bolsas? Não. Antes do selante. Estou falando das cicatrículas e fissuras. Não, estou falando das cicatrículas e fissuras que tem na face oclusal dos dentes, que é a face que morde, que mastiga.
Se você reparar, tem cúspides e tem sulcos. Esses sulcos e essa cicatrícula é ali que, preferencialmente, a cárie começa. Tá, Microscopicamente, esses sulcos eles vão ao encontro de duas faces. Eles vão até o final, e a cerda da escova é muito grande para poder penetrar ali naquele sulco e fazer a higienização. Entendi. Então, é o local preferencial de início de cárie. Então, o odontopediatra tem esse procedimento chamado selante de cicatrículas e fissuras, que é uma resina líquida que coloca, faz um ataque ácido, usa aquela luzinha azul, como se estivesse fazendo uma restauração estética de dente. E com isso você consegue aquele primeiro molar. O primeiro molar permanente inferior é um dente que é o primeiro a ser perdido da arcada dentária. É o primeiro. Porque o primeiro a aparecer na boca, o primeiro a cariar. Então, com esse selante, você vê crianças aí, 18, adultos, com o primeiro molar lá inteiro, sem cárie, e na boca. Mas esse selante então, tem que são esses três motivos que fizeram a cárie diminuir no mundo. E não fio. Entendi. Esse selante tem que passar a cada 6 meses, não é? Porque ele vai se Exatamente, perder. ele pode... na mastigação, ele pode se perder, fraturar, soltar, mas é difícil, porque feito direitinho, com ataque ácido bonitinho, fazendo esse ataque ácido para criar aquela microporosidade no esmalte, e essa resina líquida penetra nessa microporosidade e fica firme. Entendi. Mas de menopausa a gente passou para o flúor, também, porque o flúor é um assunto polêmico porque também. A gente está falando de boca, de dente. Nós vamos fazer uma live. Pode falar. Por exemplo, a boca seca, né, que acontece na menopausa. Muitas mulheres reclamam de boca seca. A odontologia não tem uma solução para isso. Nós não temos. Só prescrever saliva. Quem tiver aí que me diga, alguém que está assistindo, não, eu uso alguma coisa nova. Eu desconheço. Tem que tratar com hormônio para regular. Tem que regular com estradiol e estriol, exatamente. Mete estradiol e estriol para ver se não dá uma melhorada na produção de saliva. Pois é, tem que ir na causa do problema, né? Eu estou com a Darlene, com a Cristiane, com a Mariana aqui com a gente. Boa noite. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem aproveitar para fazer, né? Que a gente já está quase no finalzinho da live, então aproveita e pergunta aí, tá? Que eu pergunto aqui para o doutor Edgar Navarro, tá certo? Então, o negócio é ver como é que estão os seus exames, acompanhar esses exames, fazer modulação com bioidêntico, não usar pílula anticoncepcional, porque você vai resolver uma coisa e vai destruir muitas outras e não vale a pena. O que vale a pena é mandar o marido fazer vasectomia. Entendeu? Porque a gente já sofre muito, aí já pede para ele, então, participar um pouquinho também. Eu tomei... Você precisa modular seus hormônios. Vamos fazer o exame, vamos descobrir o que está aí. Isso. Então, eu entrei... Olha, uma coisa engraçada que aconteceu comigo, engraçada e triste, né? Eu menstruei com 18 anos. Eu comecei a menstruar com 18 anos. E eu entrei na menopausa com 37 anos. Gente, eu tô com 49, tem muito tempo aí, né? Então, depois a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo, a gente vai vendo como é importante, né? A gente descobre o ouro. Informação é ouro. A gente tem que aproveitar e aplicar na nossa vida para a gente poder ter qualidade de vida. Para chegar assim, com quantos anos, Edgar, que você tem? Você também é igual eu, você não se incomoda de falar a idade. Hã? Não. Eu não, pelo contrário. Eu uso isso para alertar as pessoas e assim, estimular, entendeu? Estimular as pessoas e falar, poxa, o Edgar está conseguindo aí, manter uma certa saúde aos 60 anos de idade, correndo, fazendo triatlo, sem desgaste articular, sem doença, sem artrose. Então, por que será que ele é especial? Ele é extraterrestre? Não. Apenas eu comecei a estudar e resolvi alguns problemas de saúde que estavam acontecendo comigo. Achei que essa solução dos problemas eu não poderia terceirizar, colocar na mão de uma outra pessoa, resolver estudar. E agora a ideia é difundir esse conhecimento para que mais pessoas pensem
entre nessa onda, né, de estimular a produção endógena, mas um homem na minha idade, com 60 anos, não existe mais produção endógena, né, para estar cada vez mais baixo, estatisticamente, testosterona, que ficaria em torno de 300 nanogramas, quer dizer, de testosterona é muito pouco. Então, a ideia é essa, é difundir esse conhecimento, estimular as pessoas a também procurar esse tratamento. É E é possível, para então, sempre. E é para sempre. Não é para sempre, exatamente. Assim como você falou da tireoide, dos minerais são importantes para a tireoide trabalhar, e a importância da necessidade de a gente suplementar e não ficar só comendo castanha do Pará, achando que às vezes, mas a castanha do Pará, muita castanha do Pará pode trazer problema também, né? Que ela tem Altera nutrientes na carne. Então, é uma faca de dois gumes. A gente tem que analisar muito bem isso. É melhor suplementar. Compra lá, manda manipular na farmácia de manipulação, né? Zinco, 30 miligramas, 100 de MCG de selênio, iodo, e usa um tempo. Isso aí não é para a vida toda, mas os hormônios são para a vida toda, porque você deixa de suplementar, eles caem, e aí vem todos os sintomas da falta dele. É horrível, né? É horrível, porque vai desde libido, mexe com a qualidade de vida de uma forma geral, com certeza. É verdade. Tá certo, então, doutor. Foi um prazer estar aqui de novo contigo, gostei bastante, né? Eu acho que é formidável o conhecimento ajuda muita gente. O doutor Edgar, ele tem no Instagram, né? O nome dele tá como Edgar Navarro, do jeitinho que tá escrito aí, tá, gente? Edgar de Navarro. Procura ele lá, uma mensagem, se quiser tirar dúvida, tá certo? E comigo também, se precisar de alguma coisa. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Obrigado, Raquel. Beijo, querido. Beijo. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, boa noite. Foi muito bom.